Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que me fizeram, se eu posso montar uma sociedade para construir um e-commerce, para vender no Mercado Livre e tal. Eu acho que a pergunta tá errada, tá? Não é se eu posso montar uma sociedade. Poder pode, a questão não é essa. Eu acho que eu vou melhorar essa pergunta, tá? Quais as vantagens e desvantagens de você montar uma sociedade para montar uma empresa de e-commerce, né? Você ter um sócio para montar essa empresa de e-commerce. Eu acho que a pergunta mais correta seria essa daí, tá? Então vamos lá. Tem várias, várias questões aqui. Esse assunto, inclusive, é assunto polêmico. Eu sei que tem gente que pode estar assistindo esse vídeo do lado do possível sócio, que já estão conversando aí e tal. Mas é meu papel responder. Me fizeram a pergunta aqui, enfim, vamos lá, tá? Bom, eu sou contra você firmar uma sociedade para montar um e-commerce. Não, eu não sou contra, tá? Mas você precisa ficar, vocês dois, né? Vocês sócios, vocês precisam ter atenção a alguns pontos. Primeiro, o seguinte: vamos imaginar aquela sociedade aonde existe um descasamento de capital entre os dois sócios, tá? Um descasamento grande, um gap grande aí de capital entre os dois sócios. Um tem, sei lá, 20 mil, o outro tem 150 mil. Uma diferença grande. Aliás, eu não vou nem falar de uma diferença tão grande assim. Vamos falar assim, ó, um tem 20, outro tem 80, tá? E aí, esse vai ser o aporte dos dois. Um vai entrar com 20, outro vai entrar com 80. Tem muita gente que acha que é o seguinte, tá? Se eu entrei com 20, o outro entrou com 80, então o capital da empresa vai ser 100 mil, então é 20% para um, 80% para outro. Mais ou menos, tá? Não é tão simples assim. Eu sempre sou contra esse tipo de sociedade, tá? E aí eu vou explicar o motivo. O que eu vejo na prática? Eu vejo na prática o seguinte: aquele sócio que entrou com um grande capital, uma diferença de capital muito grande, gente, vamos ser honestos aqui, tá? Geralmente, ele é o sócio que menos trabalha e ele é o sócio que mais cobra. Eu tô sendo muito honesto aqui. Claro que podem haver exceções. Eu sei que vai chover de crítica aqui de comentário nesse vídeo, mas paciência, tá? Eu tô trazendo aqui a visão que eu vejo na prática. Vejo muito isso acontecer em varejo, loja física, em e-commerce, eu vejo isso direto, tá? O sócio que entra, geralmente, o sócio que entra com mais capital é o sócio que vai mais cobrar todo mundo ali, principalmente o outro sócio, tá? E é o que menos vai trabalhar, tá? Esse tipo de sociedade, vamos ser honesto aqui, ó, eu sou contra. Eu conheço dois casos que deram certo. A grande maioria dos casos que eu conheço, todos deram errado, tá? Porque depois de um certo tempo, essa cobrança excessiva de um lado e o trabalho extra do outro, isso acaba gerando atrito, cara, só dá problema, tá? Qual é a sociedade que eu mais acredito? É onde primeiro você tenha um melhor equilíbrio de capitais. Não precisa ser exatamente a mesma coisa. Se for exato, é perfeito, tá? Eu entro com 40, você entra com 40, beleza? Mesmo que o outro tenha mais dinheiro, não tem problema, gente. Equaliza os dois capitais, tá? Mas assim, a sociedade que eu mais vejo dar certo é a sociedade onde os perfis são complementares, tá? O perfil de um sócio é um sócio mais ligado a números, mais analítico, mais criterioso, mais ligado a processos. Esse cara toda essa característica vai permitir com que essas características fiquem mais livres para poder atuar dentro da empresa, se o outro sócio for um sócio mais comercial, mais sangue no olho, um cara que vai ter mais relacionamento com fornecedores, vai negociar melhor, é um cara que geralmente tem uma visão um pouco mais criativa para construir anúncio, construir kits de produtos. Então, se vocês conseguirem juntar uma sociedade com esse perfil, a chance de dar certo é muito grande, tá? Muito grande. Eu tenho uma sócia que é a sociedade mais tradicional do Brasil, que é marido e mulher, tá? Então, a gente é sócio na vida e somos sócios na empresa de e-commerce, tá? Então, é a sociedade que eu vejo mais dar certo. Por quê? Porque todas as contas que são contas da família estão atreladas à mesma atividade, à mesma geração de receita. Então, não tem como você ter uma visão contrária de um puxar para cada lado, tá? E aí eu vou entrar na visão, tá?
Um outro ponto que é extremamente importante, que vocês deixem muito alinhado isso desde o começo, desde as primeiras conversas, é a visão de médio e longo prazo que vocês têm com essa empresa, tá? É assim, ó, tem gente que vai ser mais agressiva, quer botar grana, quer fazer investimento mais alto, quer ser mais agressivo com o portfólio, com o preço, quer fazer a empresa crescer mais rápido. Tem gente que tem um perfil mais conservador. É muito importante alinhar essas duas visões. Isso vai dar problema lá na frente, tá? Isso vai dar problema, principalmente quando o caixa apertar ou quando sobrar dinheiro no caixa. Os dois extremos são ruins, tá? Nesse momento. Sobrou dinheiro no caixa, o cara que tem uma visão mais agressiva já vai querer montar equipamento diferente, vai querer importar produto. O outro vai querer investir parte do capital para ter uma reserva e tal, entendeu? Quando faltar dinheiro no caixa, aquele cara que é mais agressivo vai querer pegar empréstimo para não parar a operação. O outro vai querer cortar custo e tudo. Entenderam? Gente, não é tão simples não, tá? Assim, ó, se já é difícil duas pessoas que moram juntas, às vezes já dá algum atrito em função da sociedade, imagina duas pessoas que têm famílias diferentes, têm interesses diferentes, tá? E aí, tem um fator que define, assim, ó, eu colocaria isso como uma obrigação para quem quer montar uma sociedade para construir um e-commerce ou qualquer outro tipo de empresa, tá? Coloquem como uma obrigação dos dois. Vocês têm que sentar e descrever um estatuto para essa sociedade. Nesse estatuto, vocês podem colocar várias coisas, tá? Mas obrigatoriamente, coloquem nesse estatuto 3 grandes pilares, tá? O primeiro é atribuições, ou seja, as atividades, a atividade profissional, o trabalho, a atividade ali de trabalho mesmo da empresa. Quem vai fazer o quê? Isso tem que estar descrito nesse estatuto. Ah, não, mas é assim, ó. O que acontece na grande maioria dos casos? Não, ó, eu acho que eu conversei com, sei lá, o João, vamos fazer um churrasco no domingo na casa do João, a gente vai juntar as famílias, a gente vai passar a tarde toda ali fazendo churrasco, as crianças estão brincando junto e a gente senta nós 4 ali, os 2 casais, né? A gente vai conversando sobre as coisas, a gente já define ali, tá escrito aonde? Depois de 6 meses, e se o João diz que entendeu diferente aquilo que você falou e que na sua cabeça já era um assunto estacionado na sociedade? E aí? Vocês nunca podem esquecer que tem uma família do outro lado. E essa família pode ter uma visão diferente da sua família. Não é só o João. Entende? Assim, existem pessoas envolvidas. Quando envolve mais gente, assim, a chance de dar problema, se não está formalizado, a chance de dar problema é gigantesca. Tá? Quer ver uma coisa assim, ó? Falando sobre atribuições. O João. Desculpe se tem algum João aqui, é aleatório o nome, tá? É assim, ó, o João adora o futebol dele de quarta-feira. Coloca isso no estatuto. Ó, o João, quarta-feira, 4 horas da tarde, ele vai embora. Ele vai pro futebol. Tá tudo certo. Por quê? Porque o outro sócio, na sexta-feira, ele gosta de sair com a esposa. É o programa do casal de sexta-feira. O outro sócio, sexta-feira, 4 horas da tarde, vai embora. E aí, assim, ó, vocês começam a revezar as atribuições. Só que se não tiver escrito, sabe o que vai acontecer? Da quarta-feira, o João tá assim, ó, na pilha, no primeiro mês tá todo mundo a 100%, tá? 1000%, tá? Na pilha. Começou, tá? Operação, não sei o quê. Passou 2 meses, o João começa a sentir saudade do tal do futebol. E não tá escrito, vocês não fizeram o estatuto. Aí, chegou uma quarta-feira, o João começa a levantar as coisas, tal, não sei o quê, assim, ó, e a operação rodando. Pessoal, tô embora, tenho um compromisso, tal, não sei o quê. Aí, tá lá o amigo do João que posta, é amigo do outro, que é amigo do outro, que segue no Instagram, tirou uma foto no final do churrasco do futebol, tá, tá, tá. Pô, o cara saiu da empresa pra ir pro futebol. O outro sócio viu, tá no Instagram. E aí? Se tiver escrito, qual é o problema? Tá formalizado, gente, tá tudo certo. Entendeu? Então, sociedade é extremamente bom, é extremamente positivo, desde que vocês tomem esses cuidados. Então a primeira coisa são atribuições. Quem vai fazer o quê? É assim, ó, uma empresa não pode ter 2 chefes. Assim, é um ditado popular, né? Cachorro com 2 donos passa fome. Um deixa pro outro dar comida, o coitado fica com fome, né?
Quem vai fazer o que na empresa? Isso tem que estar escrito. Inclusive assim, ó, um tem filho, o outro não tem. Quem tem filho geralmente só consegue tirar férias em julho ou no fim do ano. Então, as férias daquele sócio que tem filho tem que estar ali mais ou menos marcadas ali naquele estatuto. Ó, as minhas férias, ou eu tiro, sei lá, vou tirar uma semana em julho, uma semana em dezembro ou janeiro, sei lá, tá? E o outro pode tirar qualquer mês do ano, prefere, sei lá, setembro, não sei, tá? Aí é uma questão de vocês combinarem isso. Tem que combinar tudo. Faça um estatuto de 20 páginas se for preciso, tá? Então a primeira coisa, atribuições. Segunda coisa, obrigações. Quais são as obrigações de cada sócio? Qual é a responsabilidade de cada sócio? Tá? Um sócio é mais analítico e é responsável pelo caixa. O outro, que é mais comercial, é responsável por compras e vendas. Tá? Chegou num determinado dia, tem um boleto de um fornecedor para pagar. Cadê o sócio analítico, né, que ficou responsável pela parte financeira? Fulano, cadê o dinheiro para pagar o boleto do fornecedor? Obrigação. É obrigação dele cuidar disso. É obrigação dele cuidar de fluxo de caixa. Obrigações. Isso tem que estar escrito nesse estatuto. Compramos um determinado produto, tá lá, ó, 3, 4, 5 meses, não vendeu nada. Cadê o sócio comercial que é responsável por compra e venda? Fulano, senta aqui. O que aconteceu com essa mercadoria? Como é que foi essa negociação? É assim, ó, se tá escrito, você vai ter espaço, eu não digo que vai fazer cobrança, não é nada disso, mas assim, espaço para botar um assunto sério na mesa para discussão, tá? Uma outra coisa, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que tem que estar nesse estatuto são direitos. Direitos, é verdade, tá? Então assim, ó, como que vai funcionar a divisão de lucros? Primeiro direito que tem que estar escrito, vai ser 50-50, um entrou com um pouquinho mais de dinheiro, é 55-45, isso tem que estar escrito, tá? Escrito. Às vezes a diferença de dinheiro nem é grande, mas um entrou com 40, outro entrou com 60. E aí, na cabeça daquele que entrou com 60, ele tem que receber 60% do dinheiro. Só que o que entrou com 40 é o cara que trabalha quase que 24 horas por dia. Ele é o cara que toca a empresa, né? E aí, ele se acha no direito de receber meio a meio porque ele trabalha mais. Olha o tamanho do problema que vocês estão criando para a vida de vocês. Assim, ó, montar uma empresa já é um negócio sério. Montar uma empresa no Brasil é um negócio mais sério. Montar uma empresa no Brasil com sociedade é um negócio mais sério ainda. Então, evitem ficar acumulando esses problemas, tá? Quanto mais escrito, melhor. Então, outra coisa, além da divisão do lucro, como que vai ser feito esse pagamento? Qual é o fluxo de pagamento? Ah, sei lá, sobrou 20 mil no caixa, é 10 mil para cada um, paga, faz o Pix para conta pessoa física, faz ali o prolabore. Tá, mas no outro dia tem um boleto de um fornecedor de 8 mil reais, e aí? Como é que faz? Vamos dividir esse recebível? Ó, eu posso receber dia 10, você recebe dia 25? Um exemplo, tá? Ou eu recebo dia 5 e dia 20, você recebe dia 10 e dia 25. Fasear mais esse pagamento para evitar buraco ali no caixa, porque assim, ó, empresa de e-commerce tá entrando dinheiro todo dia na conta, só que também tem os boletos dos fornecedores, tem funcionário para pagar, às vezes tem aluguel, tá? Então, é muito importante que tudo isso esteja no estatuto. Eu já vi estatuto em que assim, os caras entraram num nível de detalhe que um era corintiano, outro era palmeirense. Então, numa parede tinha uma bandeira do Corinthians, noutra parede tinha uma bandeira do Palmeiras. Cara, isso tava no estatuto. A chance de dar briga nisso é zero, tá? Eu achei engraçado esse caso. Mas assim, pode chegar nesse nível, tá? Pode chegar nesse nível. Não tem problema nenhum, tá? Bom, essa formalização, ela tem que visar as questões presentes e também tem que formalizar a visão de futuro. Isso tem que estar no estatuto. Quanto do lucro será reinvestido na operação? 20%, 10%, 30%, 50%, 100% nos primeiros 6 meses? Pode ser. Pode ser a visão dos dois. Ó, eu não preciso receber nada em 6 meses, vamos fazer essa empresa crescer. O outro também, beleza. Bota no estatuto, tá? Porque imagine que os dois sejam casados, tem uma esposa lá do outro lado e ela tá perguntando pro cara, tá, você tá há 3 meses nessa empresa, não entrou nada de dinheiro pra nós ainda, e aí, como é que é isso? Não, mas que a gente combinou. Cara, o combinado tem que estar escrito. Escrito, tá? Essa visão de futuro também tem que estar escrita, ok? Inclusive tem que
tem que ter até cláusula de saída nesse estatuto. Cara, não quero mais. Ô, João, ó, cara, foi muito bom trabalhar com você, mas, sei lá, passei num concurso em outro estado, preciso ir embora. Enfim, pode acontecer qualquer coisa, tá? Não quero mais, não gostei e tal. Cláusula de saída, como é que vai ser isso? Isso tem que estar nesse estatuto, tá? Tá, se eu quiser sair, o que eu faço? Você vai me pagar o dinheiro? Tá, mas eu não tenho dinheiro para pagar a sua parte. Como é que faz? Você tem que vender para outro sócio, entendeu? Isso tudo tem que ser muito bem conversado, tá? Um ponto que eu comento sempre quando eu falo sobre isso é o seguinte: vocês não precisam de advogado para escrever esse estatuto. Gente, é assim, ó. Esse estatuto, aproveitem a empolgação do começo. Esse estatuto tem que ser dois adultos sentados discutindo todos esses pontos de forma séria, de forma direta, porque envolve dinheiro. E nos dias de hoje, dinheiro é a coisa mais séria do mundo. E assim, ó, para dar problema, é daqui para ali, tá? Agora, eu vou fazer um outro comentário, ainda sobre esse ponto aqui, tá? Eu não perguntei para a pessoa que me fez essa pergunta, eu não perguntei de volta, tá? Depois eu vou encaminhar esse vídeo aqui para ela, mas assim, lembra o seguinte, tá? E-commerce, você pode começar, se você começar de forma ali mais pé no chão no começo, com 5, 6 mil reais você já consegue começar uma operação. Abre uma MEI, começa em casa, compra produto, faz o faturamento ali, tá tudo certo, tá? Então, para que sócio? Para montar um e-commerce? Para que sócio? Pensa bem assim, para que sócio? Ah, mas eu só tenho 20 mil reais. Só? Eu conheço gente que fatura mais de 100 mil hoje, que há 2 anos atrás começou com 7 mil. Fatura hoje, fatura mais de 100 mil reais. Para que sócio? Eu não tô dizendo que eu sou contra, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas coloca a mão na consciência. Antes de sair fazendo, assinando coisa, comprando... Gente, para e pensa assim, ó. Será que você quer um sócio para tua vida? Lembre que o sócio vai te trazer mais força de capital, tá tudo certo, tá? Só que na hora do lucro, o lucro vai ser dividido também. Lembre-se que e-commerce não precisa de grandes estruturas. Você pode montar um e-commerce com uma estrutura pequena no começo, não tem problema nenhum, ok? Mas é importante que você entenda que trouxe um sócio, é divisão de obrigações, divisão de trabalho, mas também divisão de lucros. Às vezes é melhor você não ter um sócio, começar pequeno, a hora que crescer um pouco, você contratar um funcionário, tá? Mas aí vai da sua questão de querer ou não querer trabalhar dessa forma, desde que você tome esses cuidados que eu comentei aqui, formalize isso no estatuto, não tem problema nenhum, tá? Bom, quer entender como é que funciona a construção de um e-commerce desde o começo, desde os primeiros passos, o verdadeiro primeiro passo, quer conhecer isso muito no detalhe, desde contas do zero até contas iniciantes, ou para quem tem comércio e quer montar uma operação de e-commerce aí na sua empresa, clica no link aqui da descrição desse vídeo, que você vai entrar na página do meu curso. É o curso mais completo para iniciantes do e-commerce. Esse curso tem mais de 70 aulas, literalmente desde o zero absoluto até contas mais avançadas, tá? São mais de 70 aulas gravadas por mim. Esse curso tem vários bônus, inclusive um deles é um dos mais especiais de todos. Eu entrego 50 fornecedores validados com contato direto da empresa para que vocês possam diversificar o seu portfólio. Inclusive, vários desses fornecedores são meus fornecedores, tá? Tem planilha de precificação, planilha de DRE, fluxo de caixa, gestão de estoque, controle de publicidade ads. Tem um curso de publicidade ads completo dentro desse curso, tudo entregue no pacote. Não tem nenhuma aula travada, eu entrego 100% das aulas e dos bônus e dos materiais no pacote do curso, clicando no link e-commerce profissional do zero. Clicando nesse link você vai ter acesso, você vai conseguir ver tudo que eu entrego nesse curso. Se te interessar, a gente se entrega lá. Até mais e boa sorte aí no seu projeto.